Dona Lúcia sempre foi uma mulher ativa. Com 67 anos, ela ainda cuidava do seu quintal com carinho, plantava ervas no canteiro e fazia questão de preparar o almoço para os netos todo domingo. Mexer com as mãos me faz sentir viva. Ela disse, mas nos últimos meses, algo começou a mudar. Primeiro foi um formigamento estranho nas pontas dos dedos, que ela achou que fosse só cansaço. Depois vieram as dores no joelho, principalmente de manhã, quando levantava da cama. Deve ser a idade, pensou. Afinal, quem é que chega aos 60 sem alguma dorzinha aqui ou ali? Mas um dia, ao carregar uma panela pesada do fogão para a pia, o joelho dela simplesmente falhou. Foi como se tivesse travado por dentro. Ela machucou o quadril e passou semanas se recuperando menos mais pela perda de confiança do que pelas escoriações. No consultório, ela me olhou nos olhos e perguntou: Doutor, por que agora? Eu sempre fui saudável, não tenho problema nos ossos. Só fiquei fraca de repente. E essa pergunta, a senhora ou o senhor que está me ouvindo agora, talvez também já tenha feito. A verdade é que, muitas vezes, o que está nos derrubando aos poucos não é a falta de força muscular, mas sim a perda de algo que quase ninguém fala: o colágeno. Sim, o colágeno menos aquela substância que dá firmeza à pele também é responsável por manter nossos tendões fortes, nossas articulações lubrificadas e os nervos funcionando bem. E o que poucos sabem é que, depois dos 60 anos, o corpo já perdeu mais de 30% do colágeno natural que tinha aos 30 e continua perdendo. É por isso que, com o tempo, o senhor sente mais dificuldade para levantar da cadeira. Nota que as mãos escorregam com mais facilidade. As pernas pesam no fim da tarde. E o curioso é que, em muitos casos, essas sensações não vêm de uma doença grave menos, mas de um processo silencioso de desgaste que pode ser evitado. Agora, aqui está algo que quase ninguém conta. Certos vegetais comuns, que talvez já estejam na sua geladeira, menos podem ajudar a reconstruir esse colágeno e aliviar essas dores. Sem remédios caros, sem suplementos artificiais. A Dona Lúcia descobriu isso depois do tombo. Hoje, ela tem um novo ritual. Toda manhã, prepara um suco com beterraba e salsa. No almoço, não falta espinafre refogado e pimentão colorido na salada. Em poucas semanas, voltou a caminhar no quintal com segurança. E o melhor, não precisou mudar drasticamente sua vida. Só colocou no prato que o corpo realmente precisava. Mas será que todos nós sabemos quais alimentos realmente ajudam e quais só ocupam espaço? Você, que passou dos 60, já pensou que a solução para suas dores nas pernas, nas costas ou nas mãos pode estar num simples vegetal? Será que aquilo que comemos ou deixamos de comer está ajudando o nosso corpo ou enfraquecendo ele ainda mais? Nos próximos minutos, eu vou te mostrar os 8 vegetais mais poderosos para ativar a produção de colágeno, aliviar dores e dar mais firmeza aos seus movimentos. E o número 3 dessa lista, a maioria das pessoas ignora totalmente, menos mesmo, sendo fácil de encontrar e barato. Então, fique comigo. A informação certa pode ser o primeiro passo para o senhor caminhar com mais segurança, para a senhora voltar a abrir um vidro sem dor, porque não é tarde para reconstruir. Saiba por onde começar. Se você tem mais de 60 anos, talvez algumas dessas situações lhe soem familiares. Você acorda e demora um pouco mais para pegar no tranco. Os joelhos estalam, as costas parecem enferrujadas, e ao longo do dia, pequenas tarefas como abrir uma torneira ou subir um degrau viram desafios silenciosos. Muitos de nós dizemos: é a idade,
Fazer o quê, né? Mas será que isso é mesmo natural? Veja bem, o envelhecimento é um processo inevitável, sim. Mas envelhecer com dor constante, perda de mobilidade ou sensação de fraqueza não deveria ser regra. E o problema é que tanta gente aceita isso como parte da vida que a gente até esquece de procurar respostas. Você se lembra como era aos 40? Como os músculos respondiam rápido? Como as articulações eram leves? O que mudou desde então? É claro, o tempo passa. Mas o que muitos não percebem é que por trás de tudo isso, das dores, da lentidão, do desconforto, está algo invisível aos olhos, mas essencial para o nosso bem-estar: o colágeno. O colágeno é como o cimento do nosso corpo. Ele está presente nas articulações, nos tendões, na pele, nas cartilagens e até nas paredes dos vasos sanguíneos. Quando temos colágeno suficiente, os movimentos fluem com leveza, as dores são mínimas, a firmeza corporal está lá. A produção natural de colágeno começa a cair a partir dos 30 anos. E após os 60, essa queda é acelerada. É por isso que os joelhos parecem frouxos ou moles. Os dedos adormecem com mais frequência. Os pés doem ao final de uma caminhada curta. A força para carregar sacolas ou abrir um vidro simplesmente desaparecia. O pior: pouca gente relaciona esses sintomas à falta de colágeno. Muitos pensam que estão com problema na circulação, nos ossos, ou que estão ficando fracos. Na verdade, o corpo está gritando por sustentação, por estrutura. E é aí que entra um detalhe importantíssimo. O colágeno não se recompõe sozinho. Ele precisa de matéria-prima, precisa de ativação, precisa de nutrientes certos. E onde estão esses nutrientes? Não necessariamente nas farmácias, nem sempre em cápsulas caras. Muitas vezes, eles estão ali menos na feira do bairro, na salada do almoço, ou naquela receita que a senhora aprendeu com a avó. Que o senhor e a senhora precisam saber é que alguns vegetais simples, baratos, disponíveis em qualquer mercado, são verdadeiros ativadores naturais do colágeno. E o mais bonito, além de ajudar nas articulações e músculos, eles ainda aliviam inflamações, melhoram a circulação e protegem os nervos. Mas antes de falarmos desses alimentos, é importante desfazer alguns mitos que nos fizeram perder tempo e, às vezes, saúde, porque o que mais atrasa a recuperação de muitos idosos não é a idade, é a informação errada. Vamos entender isso juntos na próxima parte. Onde estão os erros mais comuns, que sabotam sua força muscular e suas articulações? E como evitar essas armadilhas? Sabe qual é um dos maiores obstáculos para envelhecer com saúde no Brasil? Não é a falta de recursos, nem a genética. É o excesso de informações erradas. Aquelas meias-verdades que a gente escuta por aí e acaba acreditando. Veja, só muita gente acredita que, para fortalecer os ossos e articulações, basta comer carne ou tomar leite. Outros acham que comprando colágeno em pó e misturando no suco já estão resolvendo tudo. E o resultado? Gastam dinheiro com suplementos caros, mas continuam com dor ao caminhar. Sentem os dedos adormecidos e ainda não conseguem subir escada sem se apoiar na parede. Vou contar uma história rápida de um paciente meu. O seu Armando, dos 71 anos, ele veio ao consultório dizendo: "Doutor, eu tomo suplemento de colágeno todo dia, mas minhas pernas continuam fracas e os dedos da mão parecem travar. Tô fazendo tudo certo, né? Mas quando analisamos a alimentação dele, pouquíssimos vegetais, nada de folhas verdes e quase nenhuma fonte de vitamina C ou magnésio. O problema estava ali. O colágeno em pó estava entrando, mas o corpo não conseguia ativar nem absorver, porque o colágeno não é uma mágica em pó. Ele precisa de um time completo de nutrientes para funcionar, e grande parte dele está nos vegetais. Outro erro muito comum
é cozinhar demais os legumes e as folhas. A Dona Maria, 66 anos, dizia que fazia couve todos os dias, mas refogava por 20 minutos até ficar bem molinha. Infelizmente, nesse tempo, ela destruía praticamente toda a vitamina C, que é essencial para o corpo produzir colágeno. E mais, quando comemos sempre os mesmos alimentos, sem variedade de cores no prato, perdemos nutrientes como o manganês, o zinco e os antioxidantes naturais que protegem o tecido conjuntivo, ou seja, sem esses nutrientes, o colágeno quebra menos e o corpo não consegue reconstruir. Outro mito perigoso que escuto muito: doutor, depois dos 60, é normal doer tudo. A gente tem que aceitar. Aceitar a passagem do tempo, sim, mas aceitar viver com dor e limitação como se fosse destino? Não, essa crença é uma armadilha emocional que nos faz parar de cuidar do corpo, justo quando ele mais precisa. Aqui vai mais uma verdade dura. A maioria das pessoas começa a cuidar do colágeno só depois que sente dor, quando já há perda muscular, quando a cartilagem já está desgastada, quando a força já diminuiu. Mas o colágeno é como poupança. Quanto mais cedo começar a investir, mais segurança você vai ter no futuro. E a melhor forma de investir e mudar a maneira como olhamos para a comida. A pergunta não é só o que tem no meu prato, mas o que está faltando no meu prato para que meu corpo se mantenha firme. E me conta aqui nos comentários. Você sente mais dores nas mãos, nos joelhos ou nas pernas? Estou lendo todas as histórias com carinho, porque cada uma traz pistas valiosas. E se esse vídeo está te ajudando a entender melhor seu corpo, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Toda semana eu trago dicas práticas para quem, como nós, já passou dos 60. Agora vamos dar uma virada importante nessa conversa. Até aqui, falamos sobre dores, fraquezas e os erros comuns que impedem o corpo de se recuperar. Mas e se eu te dissesse que o segredo para reverter tudo isso está mais perto do que você imagina? E não é uma nova cápsula milagrosa, nem uma injeção importada. É algo que a senhora pode encontrar na feira da esquina. Algo que o senhor talvez já tenha até plantado no quintal. Os vegetais certos. Sim, vegetais. Esses alimentos simples, coloridos, muitas vezes subestimados, são as peças-chave para reativar a produção natural de colágeno do corpo. Mas por quê? Porque o colágeno por si só não aparece no corpo de forma mágica. Ele é produzido internamente. E para isso, o organismo precisa de uma série de ingredients: vitamina C, zinco, magnésio, vitamina A, ferro, cobre, antioxidantes. Sem esse conjunto, a produção trava. Ou pior, o colágeno que o senhor já tem começa a se desgastar mais rápido. Agora veja que interessante. Um estudo publicado em 2020 na Journal of Clinical Nutrition mostrou que idosos com maior ingestão de vitamina C natural apresentaram melhor força muscular, menos inflamação e maior elasticidade nas articulações. E sabe onde se encontra essa vitamina C em abundância? Em alimentos simples, como pimentão vermelho. Sim, aquele que dá cor ao vinagrete. E salsinha, que muita gente só usa como enfeite no prato. Além disso, folhas escuras, como o espinafre, fornecem magnésio e beta-caroteno, essência para regenerar tecidos conectivos. E vegetais como quiabo e beterraba têm compostos naturais que agem como lubrificantes para as articulações, além de melhorarem a circulação. Vamos recapitular com clareza. Esses vegetais atuam em 3 frentes importantes. 1. Fornecem os nutrientes necessários para fabricar colágeno novo. 2. Protegem o colágeno que já existe contra inflamações e radicais livres. 3. Melhoram a absorção e a entrega desses nutrientes
para os tecidos sertosem. Outras palavras, eles trabalham em silêncio, mas de forma profunda. Um dos meus colegas, o Dr. Rafael Mendes, geriatra há 20 anos, costuma dizer: o idoso que quer continuar caminhando com firmeza não precisa só de exercícios, ele precisa do prato certo todos os dias. Sem isso, a base se rompe por dentro menos, mesmo com bons músculos por fora. E ele tem razão. Muitos pacientes relatam que, depois de incluir esses vegetais regularmente, as dores nas mãos diminuíram. Os joelhos ficaram mais firmes e até a postura melhorou. Não foi de um dia para o outro, mas foi consistente. POC, ou corpo responde, quando a gente dá a ele as ferramentas certas. E não estamos falando de superalimentos caros ou difíceis de encontrar. Estamos falando de vegetais que muitas vezes ignoramos no supermercado, que deixamos de lado, que cozinhamos demais ou esquecemos na geladeira. A partir de agora, o convite é claro: olhar para esses alimentos com outros olhos, menos como aliados reais da sua mobilidade, da sua firmeza e da sua independência. E se você está se perguntando, mas quais são esses vegetais? E como eu posso o acelose do jeito certo? Fique comigo, porque na próxima parte vamos revelar o ranking dos 8 vegetais mais eficazes para reconstruir o colágeno, com dicas práticas para aproveitar cada um menos, e o número 3 vai te surpreender. Agora sim, chegamos ao ponto mais esperado do vídeo. Os 8 vegetais mais poderosos para reativar o colágeno e devolver firmeza ao corpo após os 60 anos. Mas antes de começar a lista, quero que você entenda uma coisa importante e reconstruca do colágeno no seu corpo. Não depende apenas de proteína. Ela depende, principalmente, de vitaminas, minerais e antioxidantes que atuam como ajudantes de obra. Sem eles, o cimento proteína não se transforma em estrutura. Um estudo publicado na revista Nutrients em 2022 acompanhou 112 idosos. Durante 6 meses, os que consumiram vegetais ricos em colágeno tiveram até 42% menos dor articular, maior equilíbrio e redução de quedas recorrentes. E a mudança aconteceu sem suplemento, só com comida. Vamos então ao nosso ranking, do menos ao mais potente 8 lugar. Pimentão vermelho. Não se engane pela cor vibrante. Ele é muito mais do que decoração no prato. Metade de um pimentão cru tem mais do 150% da sua necessidade diária de vitamina C, fundamental para transformar aminoácidos em colágeno. Além disso, contém capsaicina, um antioxidante que protege os nervos contra a inflamação. Como usar em saladas cruas, sucos verdes ou adicionado no fim do refogado para não perder os nutrientes. 7º lugar, espinafrefolha verde escura, rica em magnésio, luteína e beta-caroteno. Magnésio ativa enzimas que fabricam colágeno. Luteína protege os tecidos. E o beta-caroteno vira vitamina A, que regula os genes que controlam a produção do colágeno. Dica: refogue levemente com azeite ou bata com limão e água gelada para um suco nutritivo. 6º lugar, quiabo. Muita gente torce o nariz por causa da baba, mas é justamente essa gosma que ajuda. Ela imita o líquido sinovial que lubrifica articulações. Quiabo também é fonte de vitamina K, pectina e polifenóis, que reduzem inflamação nas cartilagens e protegem os tendões. Truque: grelhe com limão e alho ou adicione em sopas junto com cenoura e couve. 5º lugar, brócolis. Além de colágeno, ele cuida dos nervos e tendões. Contém sulforafano, que ativa genes de reparo celular, além de vitamina C, K e compostos que reduzem o desgaste dos ligamentos. Para preservar os compostos, cozinhe no vapor por até 5 minutos.
Adicionar mostarda depois do cozimento aumenta ainda mais o poder do sulforafano. Quarto lugar, beterrabal, verdadeiro estimulante da circulação, rica em nitratos, que aumentam o fluxo sanguíneo para as articulações e fibras musculares. Ajuda o corpo a levar oxigênio, vitamina C e aminoácidos até os pontos que precisam se regenerar. Use crua ralada em saladas, em sucos com laranja, ou assada com azeite e orégano. Third lugar, alga marinha seaweed. Sim, ela parece exótica, mas é uma potência esquecida. Rica em minerais raros como cobre, manganês e zinco, além de fucoidan, um polissacarídeo que aumenta a atividade dos fibroblastos, menos as células que produzem colágeno. Como usar nori em tirinhas na salada. Soap. Comece com pequenas quantidades, especialmente as versões com pouco sódio. Second lugar, aspargos, fonte natural de glutationa, o antioxidante mestre que protege o colágeno já existente e desacelera o envelhecimento dos tecidos. Também tem vitamina K, que ajudam na regeneração e direcionam cálcio corretamente para os ossos, não para os tendões. Melhor consumo, levemente cozidos com azeite e limão, como acompanhamento de ovos ou salmão. Primeiro lugar, salsinha é o grande segredo. Quem diria que aquele verdejinho do arroz com feijão era um remédio natural para articulações? Riquíssima em vitamina C, vitamina K, clorofila e apigenina. Essa última ajuda a acalmar inflamações nos nervos e proteger o colágeno da destruição celular. Dica: polvilhe sobre sopas, omeletes, arroz ou bata com abacaxi e hortelã em suco. Esses 8 vegetais são mais do que comida, são terapia diária para o seu corpo. E não é preciso mudar radicalmente sua alimentação. Basta ir incluindo aos poucos. Uma folha aqui, um pimentão ali. O importante é a consistência. Se esse vídeo trouxe alguma novidade, compartilhe com alguém da sua família que também passou dos 60. Às vezes, um simples vegetal pode evitar uma cirurgia no joelho ou um tombo perigoso. Informação certa, no momento certo, pode mudar uma vida. Agora que o senhor já conhece os 8 vegetais mais poderosos para restaurar o colágeno, talvez esteja se perguntando: tá certo, doutor, mas como eu coloco isso na minha rotina? Preciso mudar tudo o que como. A boa notícia é: não precisa mudar tudo, só precisa ajustar o olhar. Muita gente acha que para comer nem precisa de receitas elaboradas ou alimentos caros. Mas aqui entre nós, o mais importante é fazer do simples o essencial. Se o senhor já tem o arroz e feijão no prato, por que não adicionar salsinha fresca por cima? Se a senhora gosta de um omelete no jantar, por que não colocar um punhado de espinafre e um pouco de brócolis cozido no vapor? Comece no mercado ou na feira. Anote esses alimentos: pimentão vermelho, espinafre, quiabo, brócolis, beterraba, alga nori ou outra alga de baixa sódio, aspargos, salsinha. Frescai. Agora veja como distribuí-los em uma rotina semanal simples. Segunda-feira, almoço: arroz, feijão, bife grelhado, quiabo refogado com alho e limão, salada com pimentão cru. Jantar: omelete com espinafre e salsinha picada. Terça-feira, almoço: frango assado, purê de batata doce, salada verde com beterraba ralada crua e azeite. Jantar: sopa de legumes com brócolis, espinafre e salsinha. Quarta-feira, café da manhã: suco verde com salsinha, limão e beterraba. Almoço: peixe grelhado com arroz integral, brócolis no vapor com azeite de oliva e mostarda. Quinta-feira, almoço: carne moída com legumes, arroz branco e salada de pimentão, tomate e cebola. Jantar: omelete com aspargos, salsinha e queijo branco. Sexta-feira, almoço: feijoada leve com couve e salsinha fresca por cima. Jantar:
Panqueca de frango com recheio de espinafre e brócolis sábado almoço. Macarrão integral com molho natural e legumes. Inclua quiabo ou beterraba jantar. Salada com alga nori picada. Pepino, cenoura e limão domingo almoço em família. Qualquer prato tradicional menos. Mas não se esqueça da salsinha, do brócolis e da salada com cor. Jantar, sopa leve ou sanduíche natural, com folhas verdes dica de ouro, para absorção melhor. Dos nutrientes. Use azeite de oliva nas saladas. Ajuda na absorção de vitaminas A e K-combine de vitamina C, com ferro vegetal exemplo. Espinafre com limão. Evite cozinhar demais os vegetais. Prefira refogar, levemente ou vapore mais. Varie as cores no prato. Cada cor vegetal traz um tipo diferente de benefício para seus ossos, articulações e nervos. Quanto mais colorido o prato, mais protegido está seu colágeno. O segredo é constância, não perfeição. O Senhor não precisa comer todos os 8 vegetais, todos os dias, mas precisa fazer deles parte da sua rotina alimentar. Pouco a pouco, o corpo vai recebendo os nutrientes certos e começa a responder. A Dona Lúcia, que mencionei lá no início, começou assim: um punhado de salsinha no almoço. Depois, um suco com beterraba. 3 meses depois, voltou a caminhar. No quintal com firmeza menos e com um sorriso que diz tudo. Resumo prático da resolução. Use vegetais como aliados diários. Não como exceção. Prefira cru. Refogado leve ou vapor. Combine sempre com gordura boa. E frutas cítricas. Transforme o tempero em remédio. Salsinha, limão, alho e azeite. Sabe, depois de mais de 20 anos atendendo pessoas acima dos 60, aprendi uma coisa que nunca falha. O corpo nunca desiste da gente. Mas às vezes, somos nós que desistimos dele. A gente escuta tanto que isso é normal da idade, que começa a acreditar. Começa a aceitar a dor ao caminhar. O formigamento nas mãos, a dificuldade para abrir uma garrafa, como se tudo isso fosse parte do pacote envelhecer. Mas não precisa ser assim. Não é tarde demais. E o senhor, a senhora, não estão sozinhos. Nós que já passamos dos 60 ainda temos escolhas. Escolhas pequenas, mas poderosas menos como o que colocamos no prato. Um punhado de espinafreu refogado com quiabo, uma porção de brócolis, no almoço e aquele toque de salsinha, que além de temperar, cuida por dentro. Essas escolhas não são só sobre nutrição. São sobre respeitar o corpo, reconstruir o que o tempo levou e recuperar a autonomia. É poder dizer com orgulho: meu corpo ainda me pertence e eu vou cuidar dele. Relembrando, o colágeno é a estrutura invisível que mantém seus ossos firmes, suas articulações flexíveis e seus nervos em ordem. E ele pode sim ser reconstruído naturalmente, com um alimento simples de verdade. Você não precisa começar com tudo. Comece com um vegetal por dia, uma mudança por semana, porque no fundo, envelhecer bem não é sobre ter mais. É sobre saber usar melhor o que temos. A senhora pode voltar a caminhar no parque com leveza. O senhor pode carregar o neto no colo sem medo de fraqueza. E isso comica, com um garfo. Você, que tem mais de 60 anos, merece se sentir forte novamente. Então, se este vídeo trouxe valor para a sua vida, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossos próximos conteúdos e deixe seu comentário aqui embaixo. Qual desses vegetais vai voltar para o seu prato ainda essa semana? Eu leio cada história com carinho, porque aqui a sua saúde importa. Compartilhe também com quem você ama. Às vezes um simples vídeo pode ajudar a evitar uma queda, uma dor crônica, uma cirurgia. E lembre-se, a idade passa, mas a escolha de viver bem ainda